Muito bom dia a todos. Nesta quarta-feira é uma alegria mais uma vez chegar até você com mais uma porção da palavra de Deus. Na verdade, hoje teremos um tema. Você me conhece, eu sou um discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos. Meu nome é Valdir e eu quero te agradecer a você que tem curtido, a você que tem dado o seu like, você que inclusive tem feito a inscrição no canal. Nós temos um número cada vez maior de pessoas inscritas e é uma alegria saber que toda semana nós podemos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Na cidade de Corinto havia um templo dedicado a Afrodite, a deusa do amor, para os gregos, né? Ali diz a história que havia 1000 sacerdotisas, que na realidade eram prostitutas, que vendiam seus corpos porque através daquilo estariam assim prestando culto a Afrodite. Pois é, o evangelho chegou na cidade de Corinto e Paulo, quando nós lemos especialmente a primeira carta, nós vemos que houve um problema com relação a alguns cristãos entenderem que, como cristão, uma vez que seu espírito tinha sido purificado, não importava o que fazia com o corpo. E por esse motivo eles achavam que podiam sim frequentar o templo de Afrodite, inclusive participar daquelas relações sexuais com as sacerdotisas, assim, daquele ídolo pagão. Pois é, Paulo, ele é enfático, ele diz, não, de jeito nenhum. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20, ele diz, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Pois é. Sim, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, quando passamos por aquele espaço que eu tenho falado tanto de crer, arrepender, confessar, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo e ele passa a morar dentro, no corpo de cada cristão. E por isso nosso corpo é santuário, santuário do Espírito Santo de Deus. Não é por outro motivo que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Assim, a maneira como utilizamos todo o nosso corpo, sim, reflete, tem a ver com aquilo como Deus quer que nós vivamos. Todos os nossos corpos devem, assim, todo o nosso corpo, todos os órgãos do nosso corpo devem glorificar a Deus. Agora, me responda, assim, responda para você mesmo. Qual membro do corpo é mais difícil de glorificar a Deus? As mãos, aquilo que nós seguramos, os pés, que nos levam às vezes para lugares que não deveríamos estar, os órgãos sexuais. Ali, o Coríntios está falando de órgãos sexuais, que também deveriam ser glorificados a Deus através de uma vida sexual sadia, de conformidade com a vontade de Deus. Talvez por isso, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 3,12, ele diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Provavelmente o apóstolo Pedro, ele tinha algo em mente quando ele escreveu isso, que os olhos de Deus estão sondando e eles se preocupam e eles se importam com a maneira como utilizamos o nosso corpo. Por isso que no versículo 10 a 11 daquele mesmo capítulo ele diz, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Pois é. Palavra de Deus. Hoje o nosso tema é a língua. Cuidado um pouquinho o que fala. A palavra de Deus está repleta de ensinos sobre a maneira como nós devemos utilizar a nossa língua. Um órgão que é tão pequeno, mas é um órgão muito poderoso, um órgão que pode causar estragos assim incalculáveis. E por isso eu vou citar nesse momento alguns textos. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a língua.
Começa com Salmo 141, versículo 3, em que o salmista diz: pões guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O salmista Davi, ele está dizendo: põe guarda a minha boca, não permita que meus lábios pronunciem aquilo que não for para o bem, aquilo que não for algo do Senhor. O salmista, inclusive, ele também escreve, né, o Davi, sobre quem habitará no santuário de Deus. Olha só, Salmo 15, 3. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Na verdade, são várias assim, características de um cidadão do céu ali no Salmo 15, mas uma das características é uma pessoa que utiliza bem a sua língua, que não difama o outro e não fala mal do seu próximo. Salmo 34, 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Salmo 37, 30. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. Olha, a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. Salmo 39, 1. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Por quê? Nós somos seres influenciáveis. E às vezes o ímpio começa aquela conversinha mole, e às vezes, o ímpio é aquele que não quer saber de Deus, é o rebelde, e pode nos influenciar, e por isso o salmista disse: eu vou guardar os meus lábios. Provérbios 15, 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. E realmente, olha, quantas vezes nós comemos dos frutos deliciosos por palavras bem pronunciadas no momento certo, com sabedoria, com equilíbrio. Mas quantas vezes nós eu já passei por isso, creio que você também, já passamos por situações em que nós pensamos: por que a minha boca não ficou calada? Por que eu fui falar aquilo? Porque depois tem que ficar administrando as consequências de palavras mal colocadas, mal pronunciadas. Provérbios 21, 23, ele diz: o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. De fato, quem fala demais, quem não pensa antes de falar, constantemente está passando por momentos de angústia. Então, agora eu quero falar que na Bíblia, o domínio da língua é prova de espiritualidade e maturidade. É prova de espiritualidade e maturidade. Se vê uma pessoa espiritual a partir do momento em que nós vemos como ela lida com a sua língua. E nós não podemos deixar de recorrer a Tiago quando vamos falar sobre esse assunto. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Pronto para ouvir, mas tardio para responder, tardio para falar. Tiago 26. Se alguém supõe-se religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e sua religião é vã. Então todos nós tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeçar nas palavras, o Tiago diz, é perfeito. Perfeito aqui é maduro, é equilibrado, é alguém que consegue ter mansidão e domínio próprio no seu corpo, mas aqui no caso está falando assim, especialmente na sua língua. Por isso que o capítulo 3 de Tiago, versículo 1 a 12, fala da língua. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas eu quero incentivar você a ler sobre esse assunto, que é tão importante assim, que o Tiago nos ensina. Então, quer ver até que ponto somos maduros? Olhemos a maneira como nós utilizamos a nossa língua e poderemos ver até onde vai o nosso grau de maturidade. Então, Tiago diz algumas verdades importantes. Olha só, alguns comentários do escrito do Tiago, que eu sugiro a leitura do capítulo 3, versículo de 1 a 12. Ele diz: a língua pode pôr no chão algo construído de maneira tão demorada como uma amizade, um relacionamento. Pode acabar com um grupo de trabalho. Pode pôr fim a um casamento. Pode atrapalhar a harmonia que deve haver no corpo de Cristo. Tudo porque não utilizamos bem a nossa língua.
Então, às vezes, uma amizade tão trabalhada, às vezes de anos, por causa de palavras, ou mesmo, às vezes, uma palavra mal colocada, uma palavra maldita, como podemos dizer, pode colocar uma amizade. No capítulo 4, versículo 11 e 12, o irmão de Jesus ainda insiste que, como cristão, não devemos falar mal dos outros, pois agindo assim estaremos agindo como juízes e não como cristãos e não como irmãos em Cristo. Isso é importante. Esses dias não, um tempo atrás, alguém me disse: Valdir, eu sei de todos os seus podres, pois alguém me contou. Eu vi, preferi ficar calado naquele momento. Claro que fiquei irritado, claro que o sangue sobe, porque eu não sei. Quando existe uma fofoca, quando alguém conta algo, eu não sei quem é mais utilizado pelo diabo. Se é a pessoa que originalmente falou aquilo que não deveria ter falado, ou se é quem passou para frente. Fofocas, infelizmente, é o mal que atinge todos os agrupamentos humanos. Trabalho, assim na empresa, na escola, na faculdade e, infelizmente, também assim no corpo de Cristo, na igreja. Muitas vezes, às vezes, não temos uma comunhão melhor, não temos, às vezes, deve haver relacionamentos profundos na igreja do Senhor, na igreja de Deus, e às vezes por causa da maneira como utilizamos a nossa língua, a gente acaba não tendo aquela harmonia que deveríamos ter. Tem um cântico: cuidado, boquinha, o que fala. Não fala só da boca, mas fala da mão, do pé, mas eu quero citar: cuidado, boquinha, o que fala. É um cântico importante. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, ele atesta isso. Olha só, Mateus 12, 26 diz: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Uma vez alguém foi contar uma história para o Davi, pensando que ia se dar bem com isso, e era uma mentira, e acabou morto porque mentiu. Então, a palavra pode realmente nos colocar em boas ou más situações. Imaginemos uma situação. Alguém fala mal de mim para você. Aí você fica magoado, você às vezes é meu amigo, de repente fica magoado, ressentido, porque é meu amigo, e vem e me diz: fulano falou tal coisa de você. Meu irmão, quando você faz isso, eu não sei quem é mais utilizado pelo diabo. Se é o fulano, que se ele tinha que falar, ele falasse comigo, né? Conversar. Mateus 18, se temos alguma coisa um contra o outro, vamos conversar a respeito, também não é para ficar calado. Ou se quem é mais utilizado pelo diabo é você, que contou para mim o que o outro disse. Sabe por quê? Porque a partir daquele momento, o meu coração para com aquela pessoa, o meu olhar para com aquela pessoa vai ser um olhar mau. E muitas vezes, quando se fala isso, não vai se tomar satisfação, porque aí pode até criar uma situação. Então, se alguém falou mal de mim, e você, meu amigo, não me conte. Mesma coisa, se alguém falou, chega em você e fala mal de um amigo seu, de alguém seu, fala, pessoal, vai lá falar com ela. Se isso está te incomodando, é melhor você conversar com ela. Eu cresci aprendendo. Não me venha falar de alguém, vá falar para a pessoa. Eu acho que nós podemos até, se alguém vem aqui falar, às vezes, de uma coisa negativa de outro, podemos até ouvir e ver qual é o objetivo que a pessoa tem. Se o objetivo dela é porque ela quer a minha ajuda para que ela possa se relacionar melhor com a outra, que ela possa, às vezes, ter mais sabedoria de como lidar com aquele assunto com outra pessoa, maravilha, maravilha, podemos conversar. E, claro, eu acho que podemos assim, orientar. Eu acho que você, às vezes a gente ouve, pensa, mas será que realmente é tudo isso? Ok, você quer falar com a pessoa, mas por que você não fala dessa maneira? Podemos nos aconselhar. Agora, se é para ter a mim como cúmplice, como aliado contra o outro, aí não. Aí é coisa do diabo. Aí realmente é algo que não tem. Então, se você ouvir alguém me dizer: vou matar o Valdir, vou fazer um negócio muito ruim com ele, venha me contar, para que eu possa me defender. Agora, se é só questão de palavra, questão de opinião, não me conte. Não me conte. Talvez incentive a pessoa a vir falar comigo. É dessa maneira que nós vamos, assim, saber falar melhor com a língua. Vamos consagrar a nossa língua
a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 25 a 30 fala que a nossa palavra deve ser uma palavra que edifica, uma palavra que vai ajudar. Nada de mentira, nada de palavras que destroem, nada de palavras que diminuem a outra pessoa, nada de meias verdades, nada de fofoca, nada de piadas indecentes, nada de palavrões, apenas palavras que instruem e edificam e levantam a pessoa. Aí eu vou te perguntar, e você deve me perguntar também, é fácil fazer isso? Claro que não. Essa mensagem sobre cuidado, boquinho que fala, é uma mensagem primeiro para mim, que vivo todos os dias lutando para utilizar melhor a minha língua. Nem sempre consigo, mas sei que preciso utilizar melhor a minha língua. Então essa mensagem é primeiro para mim. Assim, quantas vezes eu tive que pedir perdão a alguém por ter utilizado a língua de maneira indevida, de maneira que não era o correto. Conclusão: todos os dias ao acordar, façamos do Salmo 41 e 3 e 139 e 3 e 24 nossa primeira oração. Salmo 41, 3 diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, que essa seja a minha e a sua oração ao acordarmos. Senhor, que as minhas palavras proferidas hoje sejam para ajudar. E se alguma coisa, se eu vou falar algo que não vai ajudar, põe guarda, não permita. E o Salmo 139, 23 e 24. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira a utilizar todo o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Todo o corpo daquele que é de Jesus, que é o templo do Espírito Santo, que seja utilizada sempre para o Senhor. E se você ainda não tem essa experiência de ter o corpo como templo do Espírito Santo, procure alguém que vai te ensinar, te ajudar como termos assim o corpo, nosso corpo, como santuário de Deus. Que Deus nos abençoe em tudo o que fazemos, em especial em nossa língua, através de toda palavra que sair da nossa boca. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net, e faz a pesquisa, a língua, cuidado, boquinha o que fala. E essa mensagem está lá para você compartilhar com quem você quiser. Que nesta quarta-feira, de maneira especial, toda ela, tenhamos o nosso corpo, especialmente a nossa língua, consagrados ao Senhor. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.